E o conteúdo de hoje vai ser riquíssimo, minha gente. Sabe aqueles bolos super altos, tendências? É esse que a gente vai fazer. Então, eu vou trabalhar aqui com um bolo de altura dupla e vou mostrar tudo pra vocês sobre a estrutura, de como a gente faz a montagem, pra que ele fique alto, mas tem que manter a estrutura. A gente não pode simplesmente fazer um bolo super alto, né? E não colocar nada ali entre ele, porque ele pode desmoronar. Então, como que eu fiz? Eu fiz a minha montagem do bolo com duas formas, tamanhos iguais, tá? Porque por fora a gente quer que ele fique, né, um bolo só alto. Então, ele vai ficar como se fosse um bolo de andar, só que com o mesmo diâmetro. Então, eu assei aqui o bolo, né, e fiz a montagem com dois bolos com o mesmo diâmetro. E a altura também, né, eu fiz igualzinho ali. A cliente escolheu dois sabores diferentes, como ia aproveitar que já que ia ter, né, dois andares, ela pediu um de doce de leite, o recheio, e um de chocolate. Mas isso não vai interferir nada, você pode fazer ele do mesmo sabor, né, pra facilitar. Mas aqui deu pra fazer, como foi só o recheio pra mudar, a gente fez. E aí, esse meu bolo da base, a gente vai fazer a estruturação nele. E o de cima, a gente precisa colocar um disco, né? A gente não vai colocar o bolo sem nada em cima do outro, porque a regra é a mesma de bolo de andar. Então, eu coloquei aqui um disco de isopor e tô cortando bem rente ao bolo. Vocês sabem que eu coloco sempre um pouquinho passando, né? Porque a gente vai fazer a ganache. Só que como ele vai ficar em cima, ele tem que estar do mesmo diâmetro pra gente passar a ganache no bolo todo, né? Ele ia ficar retinho. Então, eu cortei ali o disco pra ele ficar todo certinho, bem rente ao bolo. Não precisa ser certinho, não. Você pode cortar ali na hora mesmo, do lado do bolo. E aí, eu vou colocar esses palitos no bolo de baixo. Lembrando, vai ser basicamente como se fosse um bolo de andar. Então, eu coloquei aqui 4 canudinhos. Esse aqui que eu tô usando é o canudo de pega-balão, do mais grosso. Então, ele é bem durinho, bem estruturado. Pra esse tamanho de bolo, que é 15 centímetros, eu coloquei 4, porque é o suficiente. Se for um bolo menor, você bota 3. Se for um bolo maior, você bota mais. E aí, eu vou fazer uma selagenzinha nessa parte de cima com a ganache. Não precisava também, mas eu quis colocar pra, tipo, quando a cliente fosse tirar o bolo, não arrancar pedaço, né? Nada disso. Então, eu só passei uma camadinha ali de ganache pra selar, né, essa parte de cima, e depois eu vou vir colocar o bolo em cima. Então, eu aliso bem direitinho, tiro todo o excesso, pra que essa ganache não fique passando do canudinho, né? O canudinho, ele precisa estar ali bem rente ao bolo, ou passando bem pouquinho. Ele não pode estar abaixo do bolo, lá dentro. Porque senão, quando a gente colocar o bolo em cima, ele vai pressionar o bolo de baixo e pode rachar, né? Quebrar, como vocês sabem. E aí, pra colar o bolo de cima no bolo de baixo, eu passei só mais um pouquinho ali, alguns cantos, né, pra poder grudar. E coloquei o bolo em cima. Eu tô colocando aí no meio, porque não deu pra vocês verem a altura. Mas tem outro canudinho aí entre esses dois bolos. Então, eu empurrei ele pra dentro. Da mesma forma que o pessoal faz aquele guindaste. Então, a gente tem ali um canudinho dentro do bolo. E aí, ele fica assim, tá vendo? Vai ficar um bolo bem alto. E é bem bonito, porque quando ele fica todo decorado, fica lindo, minha gente, pessoalmente. Fica muito chique, o bolo bem alto. E aí, quando a cliente for partir, né, ela não vai ter aquele problema de ter a fatia enorme, né, e ficar ruim pra partir. Porque aí ela vai conseguir partir o de cima, né, ela vai cortar até onde chegar esse disco. Tira depois o disquinho, tira o palito e parte de baixo. Então, essa forma facilita pra ela e ela consegue ter um bolo ali lindo, maravilhoso. Então, aqui eu vou começar com a decoração. Como vocês sabem, eu sempre gosto de passar primeiro, né, a camada da ganache em mil amargue e depois a branca aqui vai ser a decoração. Então, esse, mais do que nunca, precisa dessa selada para estruturar. Então, passei ali a camada de ganache meio amarga nele todo, né, aliso da mesma forma e ele vai ficar assim, todo certinho. E aí, depois eu vou vir com a ganache branca, ele vai ser todo branquinho. Vou passar nele todo, como eu já alisei, né, acertei a questão de deixar retinho com a ganache meio amarga. Com essa branca eu não vim com saco de confeitar nem nada, só tô passando aí aleatório. Depois, quando eu passar a minha espátula, ele já vai, né, fica todo retinho. Então, o processo é o mesmo, a diferença é só que esse bolo vai ser mais alto. Se você não tiver, né, a habilidade aí pra alisar, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas aqui eu já tô acostumada, já fiz outros dessa forma, só que eu não tinha trazido ainda pra vocês, e aí resolvi trazer, porque no começo realmente dá medo da gente fazer, porque a gente não sabe, né, como que vai ser, e se esse bolo cair, e se virar, a gente fica com medo de tudo, mas dá certo, é a mesma forma de fazer, só que ele vai estar mais alto. Então, eu alisei ele todo, eu deixei ele todo lisinho, branquinho, e vou fazer esse detalhe agora na parte de baixo, com pasta americana. Eu tô usando aqui, né, um detalhe pasta americana, mas ele vai ser a maioria em ganache. Então, esse detalhe eu poderia fazer com bico de confeitar, né, com a ganache, mas eu achei que não ia ficar tão legal.
Então eu preferi fazer em pasta, até porque na inspiração tava realmente em pasta. E aí eu cortei algumas tirinhas, sem muita medida, porque não precisa medir certinho, com a pasta americana bem fininha, e tô fazendo esse babado. Aqui essa pasta americana que tá na bancada, vocês estão vendo que ela já tá meio torcidinha, porque eu passei o dedo na parte de baixo, meio que apertando e fazendo esse movimento aí, pra ficar bem torcidinho. E aí depois eu fui fazendo um degradê, né, azul, lilás. E agora a gente vai fazer os macarrões que vai ficar em cima. Na inspiração tinha uns macarrões, né, mas aqui como a gente não trabalha com esse tipo de doce, eu vou fazer ele em pasta americana. Então eu abro a minha pastinha um pouco mais grossinha. E pra cortar eu tô colocando esse saquinho descartável em cima pra poder dar esse formato arredondado. Então fica parecendo mesmo um biscoito, né? Fica com esse formatozinho de biscoito, que é o formato que o macarrão tem. Então eu faço dessa forma as duas bandinhas. E o recheio, né, que seria o recheio, eu corto normal, retinho, dou uma apertadinha pra ficar meio desregulado, porque o recheio não vai ficar certinho, né? Geralmente o pessoal coloca com saco de confeitar o recheio do macarrão. Então ele fica, né, daquela forma ali desregulado, ele não fica certinho. Então se eu cortasse só a parte de dentro e colocasse, ia ficar muito artificial. Então eu dou uma apertadinha, dou uma torcidinha e depois eu vim fazendo uns furinhos na lateral pra dar, né, também esse efeito que o macarrão tem, que fica como se fosse aerada a massa. Então eu fiz uns furinhos ali com a pontinha do bisturi e basicamente tava pronto. As cores que eu usei não tem nada a ver, né? Eu não fiz a cor pensando em decorar, não. Eu usei só a pasta americana que sobrou, que foi o azul lilás, mas eu vou pintar tudo, como vocês estão vendo. Tô colocando aqui na bombinha o pó dourado e o álcool de cereais e eu vou pintar ele todo, ele vai ficar todo douradinho. Cor foi só porque eu tava com a pasta americana usando ali, poderia ser qualquer uma. Então eu vou pintar ele todo, deixa todo douradinho. Eu coloquei nessa bandeja pra facilitar, para não fazer muita sujeira, né? Se fosse pintar aí na mesa, ia manchar tudo aí com esse dourado. Então assim, acho que fica mais prático. E aí ele vai ficar assim, todo douradinho, tá vendo? Depois eu pintei mais, porque ainda dá pra ver um pouquinho da cor aí, mas ele ficou todo dourado. E aí eu vou colocar em cima do bolo, eu fiz umas marcações aí, viu, gente? Porque se eu fosse colocar aleatório, não ia ficar legal. Então eu marquei, no total eu fiz 6 macarrões. Então eu coloquei certinho onde que ia ficar cada um, porque entre cada um deles eu coloquei um trabalho de bico, né, com bico de confeitar. Então tinha que ficar simétrico, né, certinho, pra ficar o espaço pra eu poder colocar, né, o brigadeiro com o bico. Então aqui eu tô usando palito de pirulito, poderia ser palito de dente, qualquer palito, né? Só você cortar a pontinha aí e vou colocar enfiada no macarrão, porque se a gente só colocar ele aí, ele vai cair, né? Não vai se segurar. Então eu preciso, né, que ele fique todo estruturadinho aí, bem retinho. Então eu enfio o palito ali dentro do macarrão e enfio no bolo. E aí ele vai ficar em pé desse jeitinho aí. E aí agora eu vou usar com o bico de confeitar pitanga. Esse é o meu bico pitanga bem grande. E aqui eu coloquei um doce de leite. Eu já tinha um doce de leite pronto, que foi do recheio desse próprio bolo. Então eu só fiz tingir ele. Eu coloquei primeiro um pouquinho de dióxido pra tirar, né, a cor amarelada dele. E depois eu coloquei um corante lilás. E aí ficou dessa cor, a textura tava perfeita. Então eu não quis fazer ganache não, porque ia demorar, eu ia ter que fazer a ganache, esperar ela, né, estruturar pra poder colocar. Então o doce de leite já tava ali, já tava pronto, tava um ponto perfeito, bem cremoso e é muito mais gostoso, né? Então eu só fiz tingir ele, coloquei o corantezinho lilás e fui colocando dessa forma, tá vendo? E aí ficou bem certinho, um macarrão, um trabalho de bico, um macarrão, um trabalho de bico. E preenchi tudo ali em cima. Eu coloquei também depois um topo, né, dourado, que tem escrito Feliz Aniversário em inglês, mas eu não consegui mostrar pra vocês porque a câmera tava mais pra baixo, e aí não deu pra ver, então eu cortei essa parte, mas praticamente eu só coloquei um topo. Aqui eu tô colocando o personagem, né, que foi o Stitch. Ele tá impresso, né, não é comestível, então eu coloquei por trás dele uma camadinha da ganache, pra poder, né, ficar uma camadinha sobreposta ali. E depois eu vim e coloquei no bolo. Aí eu tô colando algumas partes que ficou, né, meio que solta. Então eu vou colocando um pouquinho de ganache, vou acertando. Aí fica sempre um pouquinho vazado de ganache, escorre, né, um pouquinho na lateral. E aí eu vou tirando com o bisturi. Então eu vou passando aqui ao redor. Tiro tudo pra ficar bem limpinho, pra ficar, né, como se ele tivesse colado ali e não tem emenda nem nada. Fica tudo bem limpinho, eu tiro tudo ao redor.
E aí colei ele todo. Aqui sobrou um pouquinho do doce de leite, né, que tava no bico de confeitar ainda. Aí eu não queria estragar, então eu coloquei um pouquinho aqui na lateral. Não tinha na inspiração, mas eu usei só pra dar um tchan, só pra dar um charmezinho aí e colocar do lado. E agora vamos pros últimos retoques, né, aquele glowzinho que sempre precisa pra finalizar. Aqui na inspiração tinha um coraçãozinho, então eu fiz ele também em pasta americana. Coloquei ele branquinho e na lateral eu fiz o contorno com o pó dourado. Então eu coloquei ali, diluí, né, o álcool de cereais com o pó dourado e tô passando só na lateral, esse pincel bem fininho. E aí eu vou passando pra fazer esse contorno. Depois eu coloquei também umas bolinhas umas pérolazinhas, né, no bolo todo. Aqui essas bolinhas eu fiz com pasta americana, porque eu não tinha aquele chocobol. Aí eu tentei colocar ali em cima, a bolinha caiu, eu disse, não, vai ficar aí mesmo. E depois fui colocando ao redor dele todo, né, fui colocando espalhado. Eu pintei ela também com pó dourado. Então eu fiz as bolinhas bem pequenininhas, esperei secar um pouquinho, depois passei ali com o pó dourado, ela ficou douradinha. Então já fica a dica aí pra vocês, quando não tiver as bolinhas de chocobol, você pode fazer as bolinhas. Só vai dar um pouquinho de trabalho, né? Porque são bolinhas pequenininhas, a gente tem que fazer ali bem certinho, mas dá certo. E aí, como é pasta americana, eu fico colando com água mesmo. Se fosse chocobol, a gente só enfiava a bola, né? E ela ia meio que penetrar ali na pasta americana e não precisa nem colar. Mas como a pasta americana não tava molinha, eu só fui colocando um pouquinho de água e fui grudando a bola, né? Pra poder fixar ali. E aí depois eu vim passando também um pozinho dourado, né, diluído, nessa lateral toda, né, nessas bordinhas que tem aí do bolo. Então todas as bordinhas aí eu passei um pouquinho do dourado pra dar um glow aí, tinha na inspiração também. E eu vou postar, minha gente, um vídeo, eu não vou mostrar pra vocês aqui a inspiração, mas eu vou colocar lá no meu Instagram. Então se você não me segue, eu vou deixar aqui o meu Instagram de trabalho, né, de confeitaria, pra vocês verem se realmente ficou parecido, se não. Eu já adianto que a cliente amou, né, ficou perfeito, muito parecido com a inspiração. Eu sempre digo que não vai ficar um bolo igual, né, porque a gente trabalha com um produto artesanal, né? Então eu vou meter minha mão ali e vou fazer. Pode ser que o meu detalhe não fique parecido com o da confeiteira que fez a inspiração, mas a gente faz de tudo pra ficar parecido. Mas esse em questão ficou muito parecido. E aí eu vou fazer um videozinho mostrando a inspiração e o resultado e vou postar lá no meu Instagram. Então vocês sigam lá pra poder acompanhar. E aqui ficou o resultado. Pessoal, aqui pelo vídeo não dá pra ver, né, que ele ficou tão alto. Mas, pessoalmente, ele ficou, minha gente, muito alto. Eu acho que tinha ali mais de 20 centímetros de altura. Eu coloquei depois também a forma do lado, pra vocês verem como que ficou. Essa forma, ela não é o mesmo diâmetro, mas é a mesma altura. Porque ela tava suja, né, a que eu usei. Mas essa aqui é a mesma altura. Então, fica basicamente 2 bolos um em cima do outro, tá vendo? Essa altura da forma seria o bolo normal, né? A altura tradicional, que é entre 10 e 12 centímetros. E esse é o outro, né, com altura dupla. E fica muito chique, minha gente, muito bonito. Pra você tirar foto, fica perfeito. É basicamente aqueles bolos tendências, né, que o pessoal posta no Instagram, que fica bem bonito. E aí eu quero saber se vocês gostaram. Comenta aqui embaixo pra eu saber o que é que você achou. E até o próximo vídeo.